Pois bem, então voltamos na aula 17 dos asteriscos. Já expliquei o porquê dos asteriscos, esqueci a numeração adequada. Então vamos fazer a convergência absoluta e o teste da razão. Eu vou deixar o teste da raiz, que é uma consequência que é bastante equivalente ao teste da razão, como um exercício para que vocês pratiquem, né? Então eu vou começar com a definição do que é convergência absoluta, que é diferente de convergência, como definimos, né? Então a convergência absoluta ela é definida da seguinte maneira. Então eu vou considerar uma série e vou dizer que essa série converge absolutamente se a série que é gerada pelo módulo da sequência, né? Porque aqui eu considero a sequência AN e faço a soma da sequência AN gerando a série, né? E aí eu vou determinar a convergência absoluta desta série sobre o seguinte parâmetro. Então vou dizer que essa série converge se essa série, que é gerada pelo módulo do termo geral, for convergente. Então, o que nós estamos observando é que eu estou caracterizando a convergência absoluta como sendo a convergência da série, dessa série. Lembre que a convergência absoluta é dada para esta série, tá? A definição é que essa série converge absolutamente se essa série convergir, né? Então, estamos definindo convergência absoluta com base na convergência de uma série dos valores absolutos da sequência, do termo geral da sequência. Então, vamos ver exemplos para esclarecer o que é, né? Então, vamos ver um primeiro exemplo. Vou considerar a série alternada, menos 1, n menos 1, que é a série harmônica. Não, a princípio eu não vou considerar a série harmônica, eu vou considerar essa série. E o que eu tenho que analisar eu vou determinar a convergência dessa série a partir da análise da convergência da série, que é o módulo do termo geral da série que eu quero analisar. Então eu considero esta série. Observa, no entanto, se eu considero agora esse termo aqui, ele é, em verdade, 1 sobre n quadrado, né? Porque agora eu não tenho mais o sinal, uma vez que eu tenho um módulo, e n quadrado é positivo, então essa é a série que eu estou querendo determinar é essa aqui. Essa aqui é uma série convergente. A gente viu que essa série é uma p-série, né, que converge para p maior que 1. Né? Então essa série é convergente. Tá? Então, como essa série converge, por definição, essa série é o módulo, ela é gerada como o módulo do termo geral desta série. Então, por definição, como essa série aqui converge absolutamente. Então existe um tipo de convergência diferente da convergência que tínhamos analisado antes. Então agora vamos, com base nisso, vamos definir um outro tipo de convergência, né? Sim, antes disso eu vou dar um outro exemplo, que é exatamente a série harmônica alternada. Então vou considerar menos 1 elevado a n sobre n. Aí observa que a série que eu quero analisar é o módulo, né, dessa série alternada. Então isso é 1 sobre n. E essa série aqui, ela é a série harmônica que é divergente.
Como essa série é divergente, então essa série aqui não é absolutamente convergente. Porque uma condição necessária para que ela seja convergente é que essa série aqui seja convergente, né? Então, essa série é convergente. Se essa série for convergente, então a série AN é convergente absolutamente ou absolutamente convergente, né? Então, como essa série diverge, podemos dizer então que essa série não converge absolutamente, né? Então, agora temos que vamos ter agora uma expansão do conceito de convergência para convergência condicional, né? Então, eu digo que agora a série AN converge condicionalmente se essa série converge, mas a série que é o módulo de AN não converge. Por exemplo, a série harmônica, ela é a série alternada, a harmônica alternada, ela é condicionalmente convergente, porque a série que é o módulo, ela converge, né? Então observa que ser convergente não implica em ser absolutamente convergente, né? Essa série alternada, ela é convergente, mas não é absolutamente convergente. O fato é que ela não é absolutamente convergente porque quando eu considero o módulo do termo geral, vai dar a série harmônica que é divergente, né? Então agora eu tenho uma condição para a convergência. Então eu digo que a convergência é condicional, ou converge condicionalmente, se a série convergir, mas se sua série é sua série absoluta, né? Vamos assim considerar, que é a série que geramos considerando o módulo do termo geral da sequência, não converge. Então, dizemos então que a série AN converge condicionalmente, né? Então, já temos um exemplo, que é esse exemplo aqui, a série alternada, ela é condicionalmente convergente. Tá? Ela converge, mas a sua série, dos termos absolutos, né, não converge. Tá? Então, ela não é absolutamente convergente. O que nos leva a pensar sobre o inverso, né? Se a série é convergente, não implica em convergência absoluta, né? No entanto, convergência absoluta implica em convergência, né? Esse é o conteúdo do próximo teorema. Então, o teorema nos diz o seguinte: se uma série AN for absolutamente convergente, então ela é convergente. Então observa que vamos ver qual é a estrutura que temos, né? Então vamos retornar para a definição de convergência absoluta. A convergência absoluta é definida, ou absolutamente convergente, essa condição é definida sob o seguinte panorama, né? Você considera a série que você quer analisar e gera uma série a partir dela, que é a série dos termos modulares, né, da sequência. E aí você diz que esta série é absolutamente convergente se a série dos seus termos modulares for convergente. Esse é o primeiro tipo o segundo tipo de convergência que estamos definindo.
o próximo tipo de convergência seria a convergência condicional. Então, eu digo que uma série converge condicionalmente se ela for convergente, mas sua série dos termos positivos não for convergente. Então, temos agora um terceiro tipo de convergência. Temos a convergência canônica, a convergência absoluta e agora a convergência condicional, quando a série é convergente, mas não é absolutamente convergente. Né? Então, ela é convergente condicional quando ela é convergente, mas não é absolutamente convergente. O que nos faz observar que convergência não implica em convergência absoluta. Mas, por outro lado, convergência absoluta implica em convergência, né, que é o resultado desse teorema. Então, ele diz o seguinte, que se a série convergir absolutamente, então ela é convergente. O que nos dá mais um teste de convergência, né? Porque se a gente conseguir observar que as séries do termo geral, as séries do módulo do termo geral for convergente, então, ou seja, ela é absolutamente convergente, então a própria série é convergente. Né? Então vamos ver um exemplo. Então, se a gente considera a série que é o cosseno de n sobre n quadrado, né? Então a gente quer determinar se essa série converge ou diverge. O que é que fazemos? Nós observamos a sua série do módulo, né? Dos termos gerais, e ao analisar essa série, a gente observa que essa série agora tem a seguinte característica, né? O termo geral, o módulo de AN, tem a seguinte característica: ele é escrito como cosseno de n sobre n quadrado, e o fato é que isso é menor que 1 sobre n quadrado, porque o cosseno é menor do que 1, né? E aí, aqui agora nós temos o seguinte, a série 1 sobre n quadrado converge. Essa série converge. E como ela majora o módulo, a série que é o módulo de AN, então essa série aqui é convergente. Então observa que a convergência da série, a série é absolutamente convergente, né? Então, como ela é absolutamente convergente, a própria série é convergente. Então podemos dizer que essa série aqui é convergente. Como aplicação do teorema. Né? Então vou chamar aqui teorema 2, que eu já escrevi um teorema antes. Então, se uma série AN for absolutamente convergente, então ela própria é convergente. Né? Então, se ela é absolutamente convergente, significa que essa série aqui é convergente. Se a série do módulo dos termos for convergente, então a própria série é convergente. Né? Então, ser absolutamente convergente implica em ser convergente. Então, observem que isso não contradiz o que estávamos falando aqui sobre a série alternada. Né? A série alternada, harmônica, essa série aqui, ela é convergente. Mas ela não é absolutamente convergente. Então, ou seja, temos aí o fato de que ser absolutamente convergente não implica em ser convergente. Então, mas ser convergente não implica em ser absolutamente convergente. Essa é a ordem. No entanto, ser absolutamente convergente implica em ser convergente. Né? Esse é o conteúdo do teorema. Tá? Então, e aí ganhamos mais um tipo de teste. Né? Porque aí você agora testa se a série é absolutamente convergente. Se ela for absolutamente convergente, então ela é convergente. Tá? Então, ganhamos mais um teste. Vamos seguir para o teste da razão. O teste da razão é um teste bem pragmático. Né? Então, teste da razão.
Então, nós vamos considerar o seguinte: se o limite do módulo de AN mais 1 quocientado por AN, quando n for para o infinito, se isso for igual a L, ou seja, se esse limite existir e for menor do que 1, então a série que é gerada pelo termo AN é convergente. No sentido canônico de convergência. Tá? Então, o teste da razão é sobre convergência canônica, não condicional nem absoluta, convergência canônica. O que significa convergência canônica? Significa que o limite das somas parciais, a sequência que você gera como somas parciais, é uma série convergente, né? É uma sequência convergente. Então, essa soma converge, né? Isso significa a convergência canônica. Pois bem, eu pulei uma parte aqui, que que é exatamente o uso do teorema anterior, né? Não é diretamente, não é isso diretamente. O fato é que, então, essa série é absolutamente convergente. Não está errado o que eu escrevi aqui, mas estava faltando essa parte, né? Então, essa série é absolutamente convergente. Absolutamente convergente. O que implica ela ser convergente. Então, não é daqui, tá? É por aqui. Então, o que acontece é que se o limite de AN, o do módulo de AN sobre de AN mais 1 sobre AN, for igual a um L, ou seja, se o limite existir for menor do que 1, então a série dos termos gerais AN é absolutamente convergente, o que implica em ser convergente, né? Então, o teste da razão nos leva para a convergência absoluta, que implica em convergência, né, no final das contas, mas temos que passar por essa parte intermediária, né, que é a convergência que garantimos é a convergência absoluta no primeiro momento, que implica na convergência de forma geral. Então, o fato é que agora o segundo termo diz que se esse mesmo limite de AN mais 1 sobre AN, quando n vai a infinito, se ele existir e for maior do que 1, ou se ele for infinito, então a série diverge. Então a série, a n, é divergente. Podemos garantir isso. Então observa, você considera o termo geral, a n, toma o AN mais 1 sobre AN, considera o módulo, toma o limite. Se o limite existir e for menor do que 1, a série é absolutamente convergente, portanto convergente. Por outro lado, se o limite existir e for maior que 1, ela é divergente, ou se ele for infinito, ela é divergente. E no terceiro caso, que pode ocorrer, que observa que aqui ele é maior do que 1, menor do que 1 e aqui é maior do que 1, o terceiro caso é que o limite seja exatamente 1. E aí, nesse caso, o teste é inconclusivo. Nós não podemos concluir nada. Nesse caso, ficamos sem saber o que concluir. Tá? Não podemos concluir nem divergência, nem convergência. Então, vamos ver um exemplo de uma série bem interessante para entender como aplica-se esse teste. Então, eu vou considerar a série que é n elevado a n, quocientado por n fatorial. Observa que essa série é uma série que você dificilmente poderia determinar a convergência dela, porque a soma dos termos gerais, né, como é que a gente em geral poderia definir convergência no sentido canônico? A gente gerar o termo geral, a sequência dos termos gerais, né, determinar uma expressão para essa sequência dos termos gerais e verificar se esse limite aqui converge para um S, quando n vai para o infinito.
Só que a gente não tem como fazer isso porque não tem como escrever de forma simples o termo geral das somas parciais dessa sequência, né? Então, teste de comparação. Poderíamos tentar encontrar uma outra sequência que tivesse termos comparativos aqui, mas aqui eu tenho a potência dupla, né? A variável n elevado à variável n e n fatorial. Seria difícil também encontrar uma série que eu possa comparar. Integral não adianta, porque aqui nós iríamos para o integral mais difícil do que nós já temos. Então, determinar a convergência absoluta também não funciona. Isso aqui não é uma série alternada, né? E no sentido aqui eu tenho ambos o numerador e o denominador são positivos. Então nós ficamos numa escassez de análise quando nos vem o teste da razão. Então agora podemos tentar analisar o que acontece com o termo geral a n mais 1 sobre a n, né, que vai gerar n mais 1 quocientado a n mais 1, n mais 1 fatorial, quocientado por n elevado a n por n fatorial. Eu não vou colocar o módulo porque aqui é tudo positivo, né? Então isso vai ser igual ao limite. Eu repito a primeira fração, né? E multiplico pelo inverso da segunda. N mais 1 fatorial, multiplico pelo inverso da segunda. Então, agora o que eu tenho é... eu vou poder reescrever isso aqui como sendo n mais 1 elevado a n vezes n mais 1. E aqui eu tenho n mais 1 multiplicado por n fatorial, exatamente n mais 1 fatorial, né? Que multiplica n fatorial sobre n elevado a n. Então observa que eu vou poder cancelar esse n mais 1 com esse n mais 1 e n fatorial com n fatorial. Então eu fico com o limite de n mais 1 elevado a n sobre n elevado a n, quando n vai para infinito, tá? E isso pode ser reescrito como um só limite, né? Um só quociente aqui, n mais 1 quocientado por n, tudo elevado a n, quando n vai para infinito. E é possível observar que isso aqui gera um número, esse número é o número e, porque esse limite pode ser reescrito como sendo o limite de 1 mais 1 sobre n elevado a n, quando n vai para infinito. Então, deixo como atividade vocês verificarem que isso gera exatamente o número e o número e é maior que 1, né? O que mostra que, pelo teste da razão, nós podemos concluir que esta série diverge. Tá? Então, aí isso mostra a força do teste da razão. Tá? Então, concluo a exposição com esses fatos e retorno em breve com as séries de potências, né? Que são as séries mais importantes no sentido de aplicações diversas, e aí eu vou fazer uma exposição mais cautelar das séries de potências. Tá? Então, até breve.